Olá, quilombolas! Eu sou o Léo Bento, eu sou professor de História, especialista em relações raciais e produzo conteúdo aqui no Quilombo Literário. Eu sei que eu tô sumido, tô meio desaparecido aqui das resenhas, né? Inclusive, meu visual mudou um pouquinho, né? Não uso mais dread, tô com a cabeça raspada, mas algumas coisas aconteceram e eu preciso contar para vocês. Tô fazendo mestrado, tô estudando, voltei, não é, para academia, e um dos motivos de estar trazendo, né, essa resenha hoje é justamente porque eu fui motivado, eu fui aguçado por um texto que eu li numa turma da graduação, que eu me infiltrei, né, para poder expandir, né, meu conhecimento sobre relações raciais e educação. O mestrado que eu estou fazendo é nessa área. E aí, assim, a partir dessa leitura, eu tive interesse de buscar outras, né? Outras não, na verdade, a que eu estou fazendo agora. Na graduação, nessa disciplina que eu estava fazendo, o professor Amailton, meu parceiro lá da história, lá da PUC São Paulo, ele pediu para a gente ler esse livro aqui. Aqui, Notas de um Filho Nativo. Então eu li o livro, achei interessante, mas eu achei que faltava algo, né? E dentro desse algo que eu achei que faltava, eu achava que faltava ler O Filho Nativo. Mas antes de falar do filho nativo, eu vou trazer aqui algumas questões pra gente, né? Eu tô tomando um cafezinho aqui para me manter acordado, mas vamos lá. Então, o livro vai ser O Filho Nativo, do Richard Wright, né? Eu fiz um levantamento aqui para a gente poder fazer esse acompanhamento, então eu vou fazer uma apresentação inicial, né, do Richard Wright. O Richard Wright ele foi um autor norte-americano, né? Ele nasceu em 4 de setembro de 1908. Ele nasceu no estado do Mississippi. Colocaram aqui no meu roteiro que ele é virginiano. Eu não sei no que isso pode nos auxiliar. Talvez, né, dizem, né, que os virginianos são metódicos. Talvez o texto dele, né, traga, né, esse requinte de muitas informações no texto, assim, muitas minúcias. Talvez essa coisa dele ser virginiano explique isso, né? Ele era filho da Ella Wilson, que era uma professora primária, com Nathan Wright, que era um trabalhador da área rural, né? Ele atuava como meeiro, e Richard foi neto de pessoas que foram escravizadas. Ele vai crescer dentro de um contexto das leis, né, Jim Crow, que foram leis que perduraram principalmente no sul dos Estados Unidos e que traziam uma perspectiva segregacionista, né? Eram leis que em determinados estados não permitiam que pessoas negras sentassem em determinados bancos, né, nos ônibus, não permitiam que pessoas negras entrassem nos mesmos banheiros que pessoas brancas, não permitiam que pessoas negras tomassem água em bebedouros, nos mesmos bebedouros que pessoas brancas podiam beber. Enfim, eram leis que segregavam, né, aquela sociedade. E o Richard Wright, ele vai passar por uma experiência muito negativa quando criança, porque ele vai ficar sabendo do assassinato de um tio dele, né, depois que o seu pai, né, sai de casa e se casa com uma outra mulher. Ele vai viver num orfanato e tal. Depois ele vai sair, a mãe dele vai buscá-lo, né? Ela entrega ele no orfanato porque não estava com condições de cuidar dos 2 filhos. E aí ela pega as crianças, levam para uma outra cidade chamada Jackson, no Mississippi, se não me engano. E quando nessa cidade, né, ele vai ter contato com um tio que foi assassinado, e esse tio foi assassinado justamente porque ele estava ascendendo economicamente. As pessoas brancas naquela cidade não queriam ver pessoas negras ascendendo economicamente, então assassinaram o tio dele.
E então, assim, desde muito cedo ele vai entender como é que é conviver numa sociedade segregada, como é que é essa ética, né, de convivência dentro desses espaços, no qual as pessoas negras eram, né, obrigadas a se submeter a estar sempre numa situação de serviçal, né? Mesmo que já não fossem mais escravizadas, ou seja, era ter uma lógica de submissão da pessoa negra em detrimento das pessoas brancas naquela sociedade. Richard Wright ele vai escrever uma série de livros, né, ao longo da sua vida. Ele escreveu livros de não ficção e escreveu livros de ficção. Eu vou me ater mais aqui aos livros de ficção. Ao longo de sua vida, né, em determinado período, né, que ele fica desgostoso com os Estados Unidos, ele vai viver na França, né, ele vai para a França por volta de 1947, em Paris, vai viver em Paris, e vai falecer nessa mesma cidade em 1960. Mas não foi porque ele saiu dos Estados Unidos que ele deixou de ser e de atuar enquanto um militante dos direitos, né, da população negra nos Estados Unidos. Bom, para falar um pouquinho dos livros dele, né? O primeiro livro que ele lançou foi o Uncle Tom's, né? Que foi um livro de contos, né? Uma obra que ele compilou alguns contos e lançou em 1938. O outro livro foi The Outsider, né, que aparece aqui também. Ele narra os conflitos existenciais de um jovem intelectual. Isso tudo dentro de uma perspectiva, né, de uma sociedade segregada. O outro livro foi Eight Men, que na tradução seriam 8 homens, né? E ele coloca 8 contos compilados ali. E o último livro foi Loud Today, que foi lançado em 1963 e que é um romance. É interessante que o Black Boy não entrou aqui, mas o Black Boy também é um livro muito bacana, que foi o primeiro contato que eu tive com o Richard Wright. Black Boy é um livro também que vale muito a pena ler. E o livro, né, que de fato é o que eu vou falar um pouco aqui, é o Native Son, né, que é o filho nativo. E esse livro é interessante, né, como eu falei anteriormente, eu cheguei nesse livro por conta do James Baldwin, né, com esse livro aqui, o Notas de um Filho Nativo, que é justamente um diálogo, uma resposta que ele vai dar para o Richard Wright. E o filho nativo, alguns pesquisadores indicam e apontam, né, que ele muito provavelmente foi o estopim, né, que foi uma válvula propulsora para que os movimentos de direitos civis pudessem ter início nos Estados Unidos, uma vez que ele escreve esse livro, publica esse livro em 1940, ou seja, uns 20 anos antes, né, de ter início, né, com muito fervor, os movimentos por direitos civis nos Estados Unidos, e ele está escrevendo esse livro justamente para apresentar uma perspectiva da população negra dentro dessa sociedade extremamente segregada como era principalmente o sul dos Estados Unidos naquele período. 3 coisas aqui me chamam muita atenção, né? Primeira é a forma como ele cria a personagem, né, o Bigger, né, como é que ele traz os sentimentos, né, dessa personagem diante de uma sociedade extremamente segregacionada, ou a raiva que ele sente, né, o ódio e o medo, e como ele acaba sendo animalizado, né, como é que ele acaba sendo colocado numa situação de animalidade, né, dentro do que acontece na perspectiva do que ele apresenta no livro. A outra coisa que me chama muita atenção é
a relação que ele apresenta dentro dessa sociedade, que é uma sociedade doente, né? Porque é uma sociedade que segrega a partir da lei pessoas negras e você acaba tendo, né, uma relação doentia, né, dentro dessa perspectiva de sociedade que foi criada ali. Bom, agora eu vou passar para falar um pouco do livro em si, né, e abordar um pouco sobre as suas personagens. Né? O Bigger Thomas é a personagem principal. Né? O que acontece? O Bigger era um homem negro que vivia num casebre, né? E dentro desse casebre vivia com a mãe, com a irmã e com o irmão. Assim, o livro inicia com ele tentando matar um rato que está dentro da casa. Eles eram muito pobres, né? Viviam exclusivamente, né, de trabalhos que rendiam muito pouco o retorno financeiro para eles, e recebiam ajuda do governo federal, que também não dava para quase nada. Então o Bigger, ele meio que fazia poucos expedientes, né? Fazia pequenos furtos, fazia pequenos roubos a casas e para poder ter um dinheiro ou qualquer coisa assim nesse sentido. A mãe dele consegue um emprego para ele na casa dos Daltons, né? E os Daltons eram uma família rica, né, naquela sociedade, e mais para frente ali no livro a gente descobre que os Daltons, eles eram quase que os donos, né, da parte do bairro negro onde o Bigger Thomas morava com a mãe dele e com a família dele, né? Eu vou beber um cafezinho aqui. Dito isso, o que acontece? A mãe do Bigger arruma esse emprego para ele. Ele vai lá para arrumar, né, para assumir a vaga. E quando ele vai assumir essa vaga, ele descobre que ele vai ser motorista. E aí ele conhece, né, essa menina Mary Dalton, que é a filha do Dalton, o dono, né, da casa. E ele, a princípio, ele não gosta muito dela e tal, não sei o quê, mas ele fica ali no emprego. Uma coisa que eu esqueci de falar, mas que vale muito a pena, é perceber que logo no início do livro, quando ele está com os comparsas dele, antes dele arrumar um emprego, antes dele ir atrás do emprego, ele fica admirando um avião lá em cima e fica pensando, porra, os brancos têm tudo nessa sociedade, eles pilotam os aviões, eles andam nos aviões, né? Eles têm acesso a tudo. Ou seja, ele está demonstrando ali uma situação na qual as pessoas negras se sentem acuadas, né, dentro daquele regime segregacionista, e como essas pessoas observam os brancos dentro dessa situação de coação. Agora, voltando, né, para Mary Dalton. A Mary, ela é uma menina que está estudando, né, rica, e ela queria ir para a faculdade, né? Logo no primeiro dia, o pai dela permite que o Bigger dirija o carro, né, até a faculdade. O Bigger vai levá-la, né? E aí ele já assume, né, esse papel dentro da casa deles, né? Um papel de submissão, de falar assim, senhor, não senhor, de ser super, hiper educado, né? E aí ele leva a menina vai levar a menina até a faculdade, só que no meio do caminho ela pede para que ele desvirtue do caminho. Ele desvirtua do caminho e ela ia encontrar o namorado dela, que é o John Erlone, que era na época, né, no livro, né, ele era um advogado e era também comunista. E aí eles entram no carro e eles pedem para que o Bigger os leve a algum lugar onde as pessoas negras conviviam, né? Algum espaço de convivência das pessoas negras. O Bigger, ele fica muito
constrangido com aquilo, porque a menina senta ao lado dele, né, no carro, chega a encostar a perna, né, na perna dele. Eles pedem para que o Jan dirija, né, e aí ele fica entre ele e ela, e encosta a perna na dele, é algo incomum dentro de uma sociedade segregada como era aquela ali do início do século XX. Então ele fica extremamente constrangido com aquilo, mas ainda assim ele leva os dois lá, e aí depois eles acabam bebendo, né? E quando eles voltam para casa, o Jan fica no meio do caminho, né? E o Bigger entra na casa com a moça. Só que ele percebe que a moça não iria conseguir chegar até o seu quarto. Então ele a ajuda, né? Porque ela estava bêbada. Ele a ajuda, ele chega, consegue, enfim, encontrar o quarto dela. E quando ele está dentro do quarto da moça, né, e tinha entendido que já tinha resolvido a situação, a mãe dela entra no quarto. E aí você imagina, né, um homem negro com uma menina branca rica dentro do quarto dela, né, numa sociedade segregacionista e racista como era aquela. Uma coisa que eu não posso deixar de dizer: a mãe da moça era cega. Então, ela não iria ver de imediato, ela não iria sentir de imediato, né, que havia uma pessoa ali, né? Então, era preciso que a moça falasse ou ele falasse para que ela tivesse esse entendimento. O Bigger, ao perceber que a mulher entrou no quarto, ele fica extremamente nervoso, né, com aquela situação, ciente do que poderia acontecer caso aquela mulher soubesse que ele estava ali com a filha dela. Então, o que ele vai fazer? A moça, ela começa, ao ouvir a mãe, ela começa a balbuciar, começa a emitir alguns sons, e aí, para que ela entendesse que ela estava dormindo, né, ou que ela já estava bêbada, conforme ela sentiu o cheiro de álcool exalando no ar, ele pega um travesseiro e coloca sobre a cabeça da moça. Só que, conforme a mulher vai andando dentro do quarto, ele vai segurando com mais força, né, para que a moça não pudesse emitir os sons, né, e logo não percebesse que ele estaria ali. O que acontece? Quando a mulher sai do quarto, o Bigger tem noção do que aconteceu. A filha, né, da proprietária da casa, Mary Dalton, ela estava morta. Ou seja, ele acabou assassinando a moça, né, com um travesseiro no seu rosto para que ela não falasse, acabou fazendo com que ela se sufocasse, ela não conseguisse respirar, enfim. Aí, a partir daí, ele vai tentar salvar a sua própria pele, né? Ele vai esconder o corpo da moça, só que ele vai esconder o corpo da moça dentro não é bem da lareira, né? Mas é uma espécie de local dentro da casa, um aquecedor, né? Um aquecedor no qual ele era o responsável por colocar a madeira ali, ele seria, né, o responsável por botar a madeira ali para aquecer toda a residência. E ele estava muito certo de que, colocando o corpo dela ali, ele iria queimar ao ponto de não produzir provas, né? O corpo iria ser incinerado. Quando as pessoas começam a dar conta, né, de que ela havia sumido, Bigger, para não se incriminar, ele começa a responder algumas coisas, dando a sensação, né, de que havia sido Jan Erlone que havia sequestrado a moça. Inclusive, ele escreve bilhetes, né, pedindo resgate, para que, como se os comunistas tivessem sequestrado a moça. E o pai dela acaba pagando esse resgate, ele pega esse dinheiro, e quando ele pega esse dinheiro, descobrem, né, o corpo da moça ali. E fica muito próximo, né, de descobrirem que havia sido ele. E o que ele faz? Ele pega esse dinheiro e foge, e encontra a Bessie, né, que era a sua namorada. E aí Bessie, né, ele vai convencer a Bessie a fugir com ele, né, porque ele estava com dinheiro. Ela aceita porque ela não queria continuar vivendo aquela vida
de submissão, que ela era obrigada a viver no sul dos Estados Unidos, mas acaba que Bigger chega à conclusão de que não valeria a pena levar Bessie com ele, e acaba assassinando a moça de uma forma torpe, muito bizarra. E ele vai se escondendo, ele vai fugindo, né, enquanto as pessoas brancas vão caçando ele, né, dentro do bairro, da parte do bairro negro, até que as próprias pessoas negras que moravam ali ficam contra ele também, e ele vai tendo notícias através de jornal que ele vai roubando pelo caminho, né, na fuga, até que ele é encontrado e é levado para a delegacia não sem antes, né, sofrer violência física e tudo mais. Ele vai ser julgado, e aí acaba que John Erlone, né, o comunista, ele vai perceber, ele vai entender, né, que aquela situação a qual as pessoas negras viviam, né, dentro daquela sociedade totalmente segregada, muito provavelmente moldou esse comportamento do Bigger, e vai disponibilizar, a partir do Partido Comunista, um advogado para auxiliá-lo, né, nessa situação na qual ele se encontrava. Ou seja, a gente tem uma perspectiva de uma pessoa negra, né, que acabou sendo condenada, né, antes do seu julgamento, porque as pessoas que caçavam ele, né, porque não foi só a polícia que se envolveu, mas toda a sociedade ali daquele período, daquele local ali, começou a caçá-lo, e isso foi feito de forma que ele já havia sido declarado culpado antes mesmo do seu julgamento. E isso não é algo muito incomum do que acontecia naquela sociedade. E se a gente pensar também bem, não é algo muito incomum também do que acontece na sociedade brasileira na qual nós estamos inseridos quando acontecem determinadas situações específicas. Muito se a gente considera também, né, esses programas policialescos que existem por aí. Bom, dito isso, eu vou trazer aqui para vocês, né, algo que ficou muito marcado para mim nesse livro, né, que é uma perspectiva de como o racismo atuava, né, naquela sociedade do início do século XX nos Estados Unidos, as desigualdades sociais que são apontadas, né, como algo que acaba não sendo extrapolado por conta das relações desiguais que foram criadas dentro daquela sociedade, com pessoas negras segregadas e ganhando muito pouco, sem a possibilidade de ter acesso à educação, fazendo com que houvesse, né, a perpetuação da pobreza. E eu vou concluir dizendo, né, que o racismo naquela sociedade moldava toda aquela população, principalmente do sul dos Estados Unidos. E que esse livro, né, eu tenho ele aqui, O Filho Nativo, né, o meu é esse aqui, ele traz uma perspectiva de como aquela sociedade, né, do início do século XX, segregacionista, atuava em relação à população negra. Outra coisa que eu preciso dizer, antes de partir para o encerramento, é que a gente precisa que esse livro seja reeditado aqui no Brasil. Se você conhece alguma editora ou algum editor, peça para que marque eles aqui, né, ou peça para que eles expliquem o porquê que esse livro não foi reeditado. Assim, quando eu comecei a pesquisar esse livro, eu via assim, mais barato, R$90, né? Assim, tinha até de R$500 sendo vendido. Como eu fiquei ali, né, buscando dia a dia o livro, eu consegui esse aqui por R$30, né? Acabei conseguindo muito
abaixo do valor que estão vendendo nos sebos por aí. Mas acredito que tenha sido uma pessoa desavisada que recebeu o livro e colocou para vender sem olhar, né, o valor que estavam colocando por aí. Bom, dito isso, eu estou chegando ao fim, né, dessas minhas impressões sobre o Filho Nativo, e eu queria dizer, né, que o Quilombo Literário está retornando. A gente tem agora, né, a perspectiva de apresentar um curso de introdução ao letramento racial. Então eu vou deixar aqui embaixo, né, na descrição, um link para que você possa manifestar seu interesse no curso que nós vamos desenvolver, e dizer também que parte da pesquisa que eu fiz para apresentar o Richard Wright foi feito a partir de um trabalho de conclusão de curso da Ana Carolina Barros Marques, que foi apresentado para obtenção do título de bacharel em letras na Unesp de Araraquara. Bom, se vocês quiserem nos acompanhar, né, estão as redes sociais aqui, os arrobas no Instagram, então Quilombo Literário, o leo.bento.oficial, que é o meu Instagram, se quiserem se comunicar comigo. A gente tem o nosso site para você saber mais coisas do que a gente tem desenvolvido. E não deixem também de ouvir o nosso podcast, né? O podcast que eu apresento junto com a Lu Bento, no qual a gente apresenta pessoas que estão contribuindo para a nossa comunidade e sempre trazendo uma perspectiva de temas transversais com as relações raciais. Então, eu agradeço, né, se você veio até aqui, e até a próxima.